Olá, tudo bom? Bem, conforme prometido, hoje nós vamos começar com a série Desmascarando o VAR. Vários lances polêmicos nós vamos analisar aqui. Nós tivemos uma sugestão para iniciarmos com esse lance, chegou por e-mail para mim, e eu vou ler o e-mail e a gente vai analisar o lance. Mas antes de nós começarmos, eu quero atualizar a questão do STJD referente à anulação do jogo do Vasco Internacional. O STJD indeferiu o pedido do Vasco de anulação do jogo, mesmo com todos os absurdos que nós relatamos nos dois vídeos anteriores. Eu entendo a dificuldade de anulação do jogo por conta, primeiramente, dos princípios do direito desportivo. Um deles é indúbio pro competição. E realmente é difícil de se mudar um resultado de campo, embora tenha subsídios suficientes para alegar o erro de direito que seria cabível tal anulação. E outra questão é pelo fato do resultado já ter sido homologado pela CBF, mudar com essa configuração afetaria outras equipes na tabela, no caso de um empate ou vitória do Vasco. Isso seria ruim para a competição, porém seria bom para a lisura do campeonato, uma vez que o que aconteceu realmente foi um absurdo. Então, seguindo essa linha, eu vou mostrar outros absurdos que ocorreram, não tão graves quanto a questão do jogo do Vasco Internacional, porque naquele jogo ocorreu a mentira, que foi o circo que foi contado pela CBF, quando disse que a decisão foi de campo. E como já foi colocado no vídeo anterior, não foi. A decisão foi do árbitro de vídeo, que afirmou que o gol tinha sido legal, mesmo com todo o andar da carruagem indo em direção da anulação do gol. Inclusive eles fizeram uma linha que estava com dificuldades realmente para se colocar a linha, mas no visual e no que pouco que eles estavam conseguindo fazer, já dava para ter certeza de que estava impedido, né? Porém, num momento de pressa para resolver a questão, como estavam com dificuldade, o árbitro de vídeo falou gol legal, e partiu dele e não do árbitro de campo, e decretou o resultado, o gol legal, e que colaborou para o resultado final do jogo, no caso da vitória do Internacional. Hoje nós vamos analisar lances que foram capitais, decisivos para os jogos, que eu não vou colocar nem como um erro de interpretação, não. São erros graves de linhas que não foram retas, erros de a posição por onde a linha passou não foi no ponto onde deveria ter passado, né? Isso nós vamos analisar hoje, tá? Primeiro jogo foi que nós vamos analisar. Eu recebi um e-mail do Márcio Melo. Ele colocou para mim: olá Eduardo, tenho a sugestão de análise do lance do gol anulado do Vasco no jogo contra o Flamengo, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Pois para mim, no final das contas, esse jogo acabou decidindo o campeonato tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela. Pois se o gol fosse confirmado, o Flamengo somaria apenas um ponto e não os três que somou, e o Vasco somaria um ponto. De fato, se isso tivesse acontecido, o Flamengo terminou com 71 pontos, terminaria com 69, seria ultrapassado pelo Internacional, que terminou com 70, e o Vasco, ao invés de terminar com 41, terminaria com 42, o Fortaleza terminaria atrás do Vasco, seria rebaixado no lugar do Vasco. Porém, eu só discordo, isso tudo não tem como negar o que aconteceu aqui, no caso se o gol fosse confirmado. Porém, num campeonato com pontos corridos, todo jogo é uma final de campeonato, né? Da primeira rodada até a última rodada, todos os jogos valem 3 pontos, e no final das contas, o somatório geral é que vai determinar a posição na tabela que o time vai ficar. Então, por mais que eu concorde que esse jogo, de certa forma, poderia ter mudado a configuração, em caso de gol legal, no caso em tela, o lance foi no Vasco Flamengo, que terminou 2-1 para o Flamengo, foi da 15ª rodada do primeiro turno, né? E o gol que foi marcado foi aos 41 minutos do segundo tempo. Seria o gol de empate do Vasco 2-2, provavelmente daria números finais ao jogo, né? E um empate aos 41 no final do jogo seria uma situação
Poderia, a gente já viu, até o Vasco poderia fazer mais um gol, o Flamengo poderia fazer um, mas a gente não tem bola de cristal. Mas esse gol, de certa forma, foi capital para os números finais do jogo, tá ok? Nós vamos analisar aqui agora. Esse é o lance. Essa linha, embora esteja embaçada, porque a gente ampliou o tamanho dela, ela embaça um pouco, mas vai dar para tirarmos as nossas conclusões. A linha vermelha é a linha do jogador do Vasco, estaria impedido, né? A linha vermelha passa pelo ombro do jogador do Vasco, corretamente, que seria o lugar, a parte do corpo mais próxima da linha de fundo. E você vê que a linha azul do jogador do Flamengo, que você analisando só pelas linhas, está impedido. O vermelho está na frente do azul. Porém, o azul está no calcanhar do jogador do Flamengo, quando a parte mais próxima da linha de fundo seria o ombro e o glúteo. Se você analisar a linha vermelha do jogador do Vasco, passa pelo ombro e pelo glúteo do jogador do Flamengo. Então, eles, na verdade, nesta linha, estariam na mesma linha, ombro com ombro e glúteo, nessa linha torta. A linha está torta para deixar ele impedido. Mas mesmo assim não conseguiu deixar. Para deixá-lo impedido, teve que tirar do calcanhar, que não era a parte mais para trás. Vamos ver essa linha torta agora? Vamos lá. Eu já botei no tamanho, vou margear com... Já botei na dimensão correta. Margear aqui com a linha da grande área. O jogador do Vasco sumiu. Olha o jogador do Flamengo. A linha reta seria paralela à linha da área, né? Para ver o absurdo, olha aqui a distância que está aqui. Vamos botar aqui, olha a distância, olha a linha torta como está. Se tivesse um jogador do Flamengo aqui, ainda assim estaria impedido. Olha o absurdo por essa linha. Um jogador aqui estaria impedido ainda do jogador do Vasco. Então, esse é o VAR. Né? Esse é o VAR. Aqui, olha só, sumiu, margeando o jogador do Flamengo, dando totais condições, né? Nem mesma linha, uma linha nessa linha torta, que foi ainda manipulada. E você vê que ela está completamente torta. Um absurdo, né? Como eu costumo dizer, um absurdo. Então, esse foi o lance capital que eu recebi por e-mail, que realmente foi um lance de um gol legal, que foi declarado como impedido, e, como nós estamos vendo, não tinha impedimento nenhum nesse lance. Mesmo com a linha torta, ainda assim, ele estaria legal. Reforçando o que eu já falei anteriormente, não sou contra a ferramenta VAR. Ela chegou e acho que ela tem que chegar para ficar. Mas a pessoa tem que fazer uma linha reta, não uma linha torta, e tem que pegar no ponto que é mais próximo da linha de fundo do jogador, né? Do ombro, no caso do jogador do Vasco, seria o glúteo, o ombro do jogador do Flamengo. Perfeito. Se fizesse isso, o jogador estaria em condição legal e o gol teria sido confirmado, que no caso Paredes recebeu a bola, cruzou e o Cano emendou. Então, não sou contra o VAR. O VAR é uma ferramenta excelente, mas do jeito que ele foi aplicado, tem coisas por trás disso, né? Foi para manipular um resultado, que em sã consciência não dá para você cravar um impedimento num lance desse. Se você faz uma linha reta, não tem como, ok? Então, deixa seu like, por favor, para ajudar o canal. Se inscrevam no canal, deem sugestões de jogos que vocês tenham, assim, alguma pulga atrás da orelha referente a algum lance, alguma situação. Eu coloco aqui, a gente analisa juntos para que a gente possa tentar buscar uma ferramenta melhor para o bem do esporte, porque do jeito que está sendo aplicada, a gente viu que afetou nas posições da tabela dos clubes. Ok? Obrigado.